Você sabe por que estudantes e profissionais de marketing devem estudar e entender sobre o comportamento do consumidor? Vejam que marketing é atender desejos e necessidades do consumidor. Por isso, para um bom desenvolvimento de estratégias para a sua empresa, conhecer profundamente o que os seus consumidores de um determinado produto ou serviço têm é fundamental. O comportamento do consumidor é o estudo dos fatores que influenciam esse desejo e essa necessidade e a decisão de compra dos consumidores, afetando diretamente o resultado de vendas da sua empresa. Nesse vídeo vamos explorar esse assunto. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Dalton Vieste. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O objetivo deste vídeo será apresentar a definição de comportamento do consumidor, explicar os principais pontos que afetam a tomada de decisão deste consumidor e mostrar a importância de estudar o comportamento do consumidor a fim de ajudá-lo no seu curso ou a refletir sobre as estratégias que você deve implementar no marketing da sua empresa. Trouxe para nossa reflexão inicial 3 definições de comportamento do consumidor a fim de termos uma melhor compreensão. A de Schiffman e Canuck, que versa sobre os processos de seleção, compra, uso e descarte de produtos que a sua empresa está vendendo. A de Salomon, que fala sobre os processos que influenciam as escolhas, os sentimentos e as ações do consumidor durante e após o consumo. E o da AMA, que é a American Marketing Association, que fala sobre as interações dinâmicas de sentimentos e percepções, comportamentos e do ambiente que afetam e conduzem essas relações de troca. Ou seja, todos os processos pelo qual o consumidor passa para decidir uma compra, usando sentimento ou não, suas motivações de compra influenciados pelo ambiente ou não, sentimentos, percepções, sempre com o objetivo de satisfazer suas necessidades e desejos. Lembrando que nessas definições precisamos entender que necessidade está colocado aqui como algo intrínseco do ser humano, visto que sua satisfação por meio de seu consumo, sabemos que o seu desejo e percepção de valor migra conforme há evoluções no ambiente contemporâneo, conforme sua época vivida. Por exemplo, o ser humano sempre teve necessidade de comunicação. Porém, essa área avançou conforme a tecnologia avançou. Na época de meu avô, as principais ferramentas de comunicação eram as cartas e alguns telefones fixos que eram raros. Depois, passamos pelo telefone público, o fax, o facsímile, o celular, e hoje em dia temos a internet, o WhatsApp, videochamadas. Veja que a necessidade de comunicação sempre existirá, mas como será daqui a 10 ou 20 anos? Provavelmente esse valor migrará para outras tecnologias, 5G, internet das coisas, enfim. Por isso, o estudo do comportamento do consumidor trabalha com vários questionamentos. O que compram os consumidores? Aqui temos que estudar a influência cultural, a influência social, a influência das preferências pessoais e até a influência das necessidades psicológicas que afetam o comportamento do consumidor. Por que e quando compram? Aqui entram as percepções de necessidades que tradicionalmente chamam de reconhecimento da necessidade, e consumidores compram principalmente olhando para a condição econômica, preços praticados, olhando o valor percebido, medindo a relação custo-benefício, conforme os preços praticados. Onde compram? Medindo os custos monetários, físicos e psicológicos. E que tipo de produto ou serviço estão comprando de conveniência, de adequabilidade ou de especialidade. Quem compra? Onde se olha os papéis do consumidor dependendo dos envolvidos numa compra. Iniciador, influenciador, decisor, usuário e comprador.
onde apenas um consumidor assume um desses papéis ou todos. Ao comprar um carro para a família, o decisor, que é quem paga, leva todos para escolher o carro. E aí cada um assume um papel nesta compra. Quanto gastam? Aqui depende da classe de renda de seu consumidor e do resultado das pesquisas de hábito de consumo. Por exemplo, quantos sapatos se compra por ano? Quantos quilos de feijão se compra por ano? Aqui uma pesquisa de hábito é importante. E como compram? Por envolvimento, por marca, quais são suas motivações? Qual foi seu aprendizado e sua atitude? E a atitude aqui refletindo personalidade. Quando falamos de como os consumidores compram, é fundamental falarmos sobre essa matriz de Kotler, onde se coloca como fundamental o cruzamento entre envolvimento da compra com a percepção de marcas. Envolvimento tem a ver com o quão importante aquele produto ou serviço é para o consumidor. Por isso diz que autoenvolvimento tem a ver com valor alto para o consumidor, tanto monetário, quanto físico, quanto psicológico. Já quanto às marcas, quando se diz diferenças significativas entre marcas, quer dizer que as marcas estão bem posicionadas na cabeça do consumidor, pois ele consegue distinguir uma marca da outra. Por exemplo, Coca-Cola e Antártica, Volkswagen e Ford são marcas distintas com diferenças significativas entre elas. Já as marcas com poucas diferenças são aquelas não muito conhecidas, por exemplo, marcas de cristais, marcas de lustres, de jogos de chá, marcas de carpete. Por exemplo, qual marca de carpete é melhor, a Naturtex ou a Forte Gama? Há pouca percepção entre essas marcas. Daí é importante entender cada um desses 4 quadrantes. Quando falamos que compramos um produto com alto envolvimento e diferenças significativas entre marcas, significa que as marcas são conhecidas. Então, por exemplo, eu vou comprar um caminhão Scania ou Volvo. São 2 marcas conhecidas. Ora, o meu comportamento de compra, visto que isso é um produto de alto envolvimento, um produto caro, um produto que você não compra sempre, você tem aí um comportamento de compra complexo, onde você tem que pesquisar, você tem que analisar, você tem que comparar. Então, é um comportamento já bastante mais complexo mesmo. Já, por exemplo, se as diferenças significativas entre marcas existem, então, por exemplo, né, para produtos de baixo envolvimento, então, vamos pegar um exemplo de produto de baixo envolvimento, o leite. O que eu compro? O Shefa ou eu compro, por exemplo, o leite Parmalat? São 2 marcas bastante conhecidas, mas como ele é de baixo envolvimento, eu vou sempre buscar variedade. Ora, se o Shefa está mais barato, eu vou comprar o Shefa. Se o Parmalat está mais barato, eu vou comprar o Parmalat. Então, é um comportamento de compra que busca variedade. Já, por exemplo, se eu for trocar o carpete da minha casa, e aí aquele produto que não tem, né, que são poucas diferenças entre as marcas, como eu não conheço as marcas, e é um produto de alto envolvimento que eu vou gastar e vai ficar muito tempo dentro da minha casa, esse comportamento de compra é o que a gente chama de dissonância reduzida, ou seja, aquele comportamento no qual a gente vai pensar como e o que realmente, olha, esse aqui é antialérgico, olha, esse aqui tem a cor que eu gosto, olha, esse aqui. Então eu vou tentar escolher com a dissonância reduzida, ou seja, aquele desconforto que vai ocorrer depois da compra. Já, por exemplo, se as marcas são desconhecidas, né, e para produtos de baixo envolvimento, eu já vou, por exemplo, comprar aquele que eu estou acostumado. Então, se eu tenho, por exemplo, né, vou comprar aí um cristal, né, e eu não conheço marcas de cristal, eu vou comprar aquele que eu estou habituado, vou comprar cristais Hering. Então, ok, eu conheço esse daqui, então o meu comportamento de compra é habitual. Isso é muito importante no marketing porque isso leva, por exemplo, no estudo, como que o consumidor
decide esta compra baseado em envolvimento e marca. Por isso, entender o processo de decisão de compra do seu consumidor em relação ao seu produto é muito importante, para que todas as perguntas colocadas aqui possam ser respondidas, pois consumir é escolher. Então, como influenciar seu consumidor a preferir sua marca ao invés da marca do seu concorrente? Percepção, aí aquele reconhecimento do problema, né, significa muitas vezes que nós precisamos olhar o que está levando esse consumidor a comprar aquele tipo de produto. A percepção pode ser, por exemplo, um amigo te indicando, uma propaganda, os 5 sentidos. A busca de alternativas qual é o nível de atenção e interesse desse consumidor? Pois ele busca fontes pessoais, por fontes comerciais, fontes públicas ou experimentais, aquela que ele já usou. Claro que depende de produto a produto, a quantidade relativa e a influência dessas fontes de informação, pois variam muito as características do consumidor. A escolha da alternativa varia muito o processamento das informações buscadas pelo consumidor e podem ser diferentes de produto para produto. Escolha de alternativa. Varia muito o processamento das informações buscadas pelo consumidor e podem ser diferentes de produto para produto. Por exemplo, câmeras podem ser avaliações técnicas, definição de imagem, capacidade, velocidade. Já hotéis, por exemplo, podem ser por localização, higiene, ambiente e preço. Julgamento. Nesse momento, o consumidor faz juízo de valor pela adequação dessa compra. Por exemplo, estou com fome e vou pedir uma coxinha. Aí passa na minha cabeça que fritura pode fazer mal e aí peço uma salada mista. Este julgamento a gente faz o tempo todo, olhando para o bolso, olhando para o corpo, olhando para as nossas ideias, o nosso mundo social. O ato da compra. Após todas as análises, o consumidor opta finalmente por um produto. Mas há a condição final, ou seja, qual marca, qual fornecedor, quantidade, forma de pagamento. Por isso, uma carta na manga do vendedor sempre será ótimo. Ele vai se aproximar da oferta e vai gerar condições para que o consumidor feche o negócio. E, finalmente, a avaliação pós-compra que sua empresa deve fazer para medir a satisfação do seu consumidor ao comprar o seu produto, criando as condições necessárias, como assistência técnica ao produto, utilização, descarte e, finalmente, feedbacks, todos fundamentais para criar um relacionamento com a sua marca. E agora, quero saber de você. Conseguiu entender o assunto? Quais foram as dúvidas que ficaram? Escreva nos comentários aqui que eu gostaria de saber e até poder responder. Quero agradecer a todos pelo apoio e não deixe de dar o seu like, o seu dislike. Considere se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.